Olá, vamos fazer aqui uma modelagem de escada para a gente revisar esse aprendizado. Então vamos lá. Eu vou abrir um modelo novo, um modelo de arquitetura, projeto, ok. Ao abrir, eu vou fazer duas configurações aqui iniciais. Primeiro vai ser a unidade de medida, então eu vou digitar o N, U de uva, N de navio. E aí, vou aparecer aqui comprimento, eu vou colocar o comprimento em metros, com duas casas decimais. E, na medida de inclinação, eu vou colocar aqui percentual com duas casas decimais. Aqui, eu vou deixar essa segunda opção da lista, que é a que tem o zero antes das casas decimais. E vou dar um OK. Feito isso, agora, eu vou vir aqui numa vista de elevação, através do navegador de projeto, uma vista de elevação leste, por exemplo. Na vista de elevação leste, eu vou deixar nível 1, 0, 0 e o nível 2, eu vou colocar aqui um desnível de 3 e 10. Então, eu tenho aqui, para vencer entre o primeiro pavimento e o segundo pavimento, um desnível de 3 metros e 10. Feito isso, vou voltar para uma vista de planta e vou pegar aqui em arquitetura a ferramenta parede. Parede arquitetônica. Não vou me preocupar com as configurações, que o nosso objetivo aqui é fazer a escada. E aí, vou desenhar aqui 4 paredes, sem uma medida muito pré-definida, só para a gente poder ter do ESC aqui no 3D, ó. Vou abrir a casinha. Então, eu tenho aqui, só não vinculei, né? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar as paredes e vinculá-las embaixo ela está vinculada ao nível 1, e em cima eu vou vincular ela ao nível 2. Assim, ela terá a altura exatamente de 3 e 10. Consigo ver isso aqui perfeitamente no nível 2. O que está acontecendo aqui? Para um projeto de escada, eu teria as seguintes informações, né? Eu vou vir aqui no nível 1. Eu quero desenhar aqui uma escada que esteja adequada à NBR 9050, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em arquitetura, ferramenta escada. Ao pegar a ferramenta escada, ele já abre para mim aqui algumas tipologias de escada aqui. Em componentes, eu tenho algumas opções de escada, por exemplo, reta, caracol, tipo espiral, em L, em U. Já existem alguns modelos aqui, certo? Eu vou deixar aqui em escada reta, só para a gente fazer um raciocínio primeiro aqui. Deixa eu ampliar a parte de propriedades, e aí nós vamos avaliar algumas coisas, ó. Eu estou nascendo a escada no nível 1 e finalizando no nível 2, certo? Isso me dá uma altura desejada de 3 e 10, tá correto. E número desejado de espelhos, deixa eu ampliar aqui para você poder ver, ó. Em número desejado de espelho, a gente tem 17, sendo que a altura real do espelho é de 0,1824, isso aqui em metros, né? Então, 18 centímetros mais 24. E a profundidade real, 25. Isso aqui não se adequa à NBR, então eu tenho que fazer algumas alterações. Para a gente fazer essas alterações, eu vou fazer um cálculo aqui com você, rapidamente, ó. Se eu pegar o meu desnível de 3,10 metros, a NBR me fala que eu preciso ter espelhos entre 16 centímetros e 18 centímetros. Então, eu poderia começar o valor desse desnível dividindo por uma média, ou então que seria um ideal aí entre 16 e 18, considerando 17. Então, eu vou pegar aqui 3,10 dividido por 0,17, que seria a medida do espelho, para eu começar o raciocínio. Eu dou um OK, aí eu vou ver que dá 18,23. Exatamente o que ele fez aqui, ó. Só que ele arredondou, né? Então, se eu tiver... apesar de que aqui a gente estava buscando, na verdade, o número de espelhos, né? Quando eu dividi 3,10 metros dividido por 0,17, na verdade, eu coloquei 17 na altura do espelho, que seria aqui, ó. Né? A resposta vai dar exatamente a mesma, só que aqui é uma medida e aqui é um número inteiro. No caso aqui, eu não posso ter, se eu peguei o desnível e dividi pela medida do espelho, eu não posso ter em número de espelhos 18,23. Eu preciso arredondar. Então, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, vou
começar aqui, vou colocar aqui 3,10. E agora, eu vou dividir por uma quantidade. Então, eu vou pegar o 3,10 metros e dividir, por exemplo, por 18. Porque eu não posso usar 18,23 e 5 é alguma coisa. Eu preciso arredondar o número de espelhos. Então, 3,10 dividido por 18, aí eu tenho 0,1722, nananã. A medida do espelho, ela pode ser assim, um número não inteiro. O que não pode ser não inteiro é o número de espelhos. Então, aqui, ó, quando eu divido 3,10 por 18, eu tenho uma medida adequada, ó. Aqui tá dentro da norma. Se a norma me fala que é de 16 centímetros até 18, né, que nós estamos falando em metros, então 0,17 está no meio. Então, é possível. Então, eu vou considerar isso aqui, ó, 0,1722. Vou zerar. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso descobrir a medida do piso. A medida do piso para a NBR 9050 é 2 vezes a altura do espelho, mais o piso tem que estar entre 63 e 65. Então, eu posso começar assim. E os pisos, eles variam de 28 a 32. Então, se eu pegar aquela medida de 0,1722, que é a medida do espelho, vezes 2, igual, mais a primeira medida de piso, que seria 0,28, eu tô abaixo, ó, que a norma fala para mim de 63 a 65. Então, eu preciso ter uma medida maior. Então, eu posso colocar 0,1722 vezes 2 mais, por exemplo, 0,29. Passou, ó, 63,44. Então, tá acima. Então, isso aqui, 29 já estaria adequado. Mas eu posso pensar assim, e se for 17,22 vezes 2 mais, por exemplo, 0,30, que talvez você vai preferir, também passa, ó. Então, eu posso usar 29 ou 0,30. Eu vou considerar o 30. Então, eu vou arrumar aqui agora as minhas medidas. Então, eu sei que aqui não pode ser 17. Eu vou ter que colocar 18. Na hora que eu coloco 18, ele automaticamente já arruma a medida aqui, ó. E na profundidade de piso, eu vou colocar 30. Pronto, arrumei essas informações baseadas na NBR 9050, agora eu posso vir aqui e aplicar. Eu vou colocar aqui de qualquer jeito uma escada reta, só para a gente começar a pensar. Concluir, vou lá no 3D para dar uma olhada. Ó. Cheguei lá, essa escada, esse modelo de escada aqui que ele vem, inicial, ela é um pouco ruim de olhar a lateral. Então, eu vou selecionar aqui a escada. Deixa eu selecionar, selecionei. E vou trocar essa escada montada aqui, que é um modelo, para essa monolítica. Eu acho ela melhor de ver. Aí, agora você consegue ver aqui na lateral. O que está acontecendo? Ó, vou ficar numa vista leste. Aliás, vou passar um corte aqui, né? Vou no nível 1, vou passar um corte aqui pra gente dar uma olhada, ó. Vou abrir esse corte aqui na navegador, ó. 2 cliques, abrir o corte. Quando eu olho aqui, observe o que está acontecendo, ó. O meu desnível é daqui até aqui, certo? Ó, eu preciso sair daqui e chegar aqui, ó, onde está essa linha. Se eu contar aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tô contando os espelhos, 17 espelhos. Cadê o 18 que a gente pediu para ele fazer? Lembra? Número desejado? Era o 18. Ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? Porque realmente, quem que é o último espelho? O último espelho vai ser a própria laje que eu preciso fazer aqui ainda e às vezes uma viga que eu preciso ter aqui. Então, quando a gente olha assim, a gente a princípio pensa que está errado, ou que, por exemplo, o software não está fazendo o desejado, mas na verdade o que está acontecendo? Ele não completa, porque realmente falta ainda aqui, né? Uma laje e uma viga. Então, vamos simular isso só para você entender. Ó. Eu vou vir aqui agora no nível 2, na planta de piso nível 2, abrir ela aqui. E aí eu vou construir um piso. Vou fazer assim, ó. Pegar arquitetura, ferramenta piso, piso arquitetônico, qualquer piso, tá? Só pra gente fazer um raciocínio. Ele tá com 15, ó. Se eu pegar ferramenta desenho aqui e desenhar o meu piso, vou desenhar aqui
Depois eu ajeito a escada, ó. Desenhei meu piso aqui. Observe que a escada tá passando por baixo. Desenhei o piso e vou concluir. Na hora que eu concluir, ele vai perguntar se eu quero anexar. Vou anexar. Vou te explicar o porquê. Dá uma olhada aqui comigo no corte, ó. O que é o anexar? O anexar é o seguinte, ele fez o piso, só que o piso é sempre do nível para baixo, então ele pergunta se o anexar seria se eu quero cortar essa parede aqui para ficar por baixo do piso. Sim, eu quero. Só vou ajustar agora aqui no nível 1, aliás, no nível 2 mesmo, a posição da escada, para ela ficar exatamente aqui no início, ó. Deixa eu fazer assim, ó, alinhar aqui com aqui, isso, olha lá. Agora, o que eu vou olhar? Aqui no corte, eu vou observar o que está acontecendo, ó. Olha o que aconteceu. O último degrau que faltava, ele é a própria laje que faz essa diferença aqui, ó. Então, se eu pegar aqui um DI e medir daqui até aqui, claro que ele está arredondando, né? Então, eu precisaria aqui em um N, colocar aqui mais casas decimais aqui para você ver. Aí ele só vai até 4, poderia personalizar, né? Mas só para você dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, 17,22. Então, ele faz. O último espelho da escada é a própria laje com uma viga que poderia ter aqui, né? Então, a gente poderia até simular essa ideia dessa viga para a gente poder compreender, ó. Como que seria isso aqui? Vamos tentar pensar aqui comigo, ó. Eu vou fazer aqui no nível 1. Eu vou desenhar aqui no nível 1 uma parede para simular a ideia de uma viga. Poderia também fazer uma modelagem no local, né? Vamos fazer uma modelagem no local, assim a gente aprende essa ferramenta, ó. Como é que seria essa questão da modelagem no local? Vou vir aqui em componente, modelar no local, vou escolher aqui um modelo genérico qualquer, vou colocar aqui viga, e vou fazer o seguinte, vou fazer uma varredura. Como é que vai ser essa varredura? Essa varredura vai ser assim, vou escolher como caminho do croquis, esse aqui, ó. E vou vir aqui no 3D, ele tá lá na base, tá vendo? Vou escolher aqui a vista frontal, aliás, vou escolher o corte, para eu desenhar, deixa eu só finalizar o caminho do croquis. E aí eu vou escolher aqui agora, ó, editar perfil, e vou desenhar uma viga aqui, ó. Vou fazer aqui, pegar a ferramenta linha e vou desenhar ela com mais ou menos uns 40. 40 por 20, pode ser 15, para ficar da espessura, aliás, acho que a parede era 15, né? Aqui e aqui, ó, desenhei o perfil. Deixa eu colocar no 3D para você poder ver. Então, o que eu fiz? Desenhei o perfil, a varredura tá lá. Desenhei o perfil da viga e vou pedir para ele seguir o caminho do croquis. Finalizar. Ele vai ter desenhado aqui, ó, uma viga lá, ó, de fora a fora. Se eu vir aqui de novo no corte, aí eu tenho a função lá. Essa escada, deixa eu finalizar o modelo. Essa escada prendeu-se esse elemento estrutural, que é uma viga, que passava por aqui, onde eu tenho uma laje de piso e esses dois elementos juntos formam o último espelho que eu precisava. Então, eu tenho exatamente aqui o que acontece na prática, né, com os projetos. Dessa forma, você possivelmente mais ou menos compreendeu aí como que funciona essa ferramenta escada, né? E isso, depois que você tem as configurações da escada elaborada, né, essas configurações de medida, fica bem mais fácil, né? Só que isso daqui você tem que fazer esse raciocínio, né? Então, observa o que vai acontecer, ó. Se eu vou pedir aqui nas propriedades da vista de planta de piso, em subjacência, para conseguir ver o segundo nível 2, para eu poder ver aqui a viga, a laje, aliás. Assim eu posso fazer outras escadas, ó, arquitetura, escada. Aí eu vou vir aqui, ó, nas tipologias, eu, por exemplo, poderia fazer uma escada em L, que é muito comum, né? Vou colocar uma escada em L aqui. Observa que eu esqueci de olhar as medidas dela. Vamos ver se ela entrou com as mesmas medidas que eu já tinha escolhido, ó. Não. Ela acabou voltando, ó, para o original. Vamos fazer ela de novo aqui. Deixa eu dar um delete, arquitetura. Peraí, tem que sair da ferramenta.
Vamos lá, arquitetura, ferramenta, escada. Vou vir aqui e alterar aqui as medidas primeiro, né? Vou colocar aqui 18, vou colocar aqui 30. Fiz a alteração, agora venho aqui e vou escolher essa escada em L, vou colocar ela aqui, ó. E vou lá no 3D para dar uma olhada como que ela ficou. Ela é aquela montada. Deixa eu alterar, deixa eu só finalizar primeiro. Vou finalizar, ela é mais difícil de ver. Deixa eu alterar para essa monolítica aqui, ó. Quando eu vou aqui no corte, deixa eu só tirar o corte mais para cá, porque ele tá na frente, ó. Vou trazer o corte mais para cá. E aí sim eu vou vê-lo, ó. Olha o que aconteceu lá, ó. A mesma história, ó, certinho, ó. Eu vim e agora eu tô chegando aqui na escada, na posição que o último espelho, né, faz aí junto com a viga e com a laje, né, mesma coisa. Vou aqui no nível 1 de novo, vou pegar de novo a ferramenta escada. Já vou deixar as medidas aqui alteradas, 18, vou colocar aqui 30. E aí a gente pode pegar, por exemplo, uma escada em U, que também é bastante feita, né? Deixa eu só virar ela aqui com a tecla espaço. Vou colocar ela aqui, ó. Vou finalizar. Vou trazer esse corte mais aqui para baixo, pra gente ver essa escada. Já vou alterar ela para escada monolítica. E vou lá no corte para dar uma olhada no que aconteceu. Acabou que eu tô com uma em cima da outra, né? Tá difícil de ver, né? Deixa eu voltar aqui pro nível 1. Vamos ver no 3D. Aqui no 3D. Olha lá. Eu tenho exatamente a mesma história, ó, né? A escada aqui. Pois bem, eu acredito que já deu para compreender a ferramenta escada, certo? Só que o que pode acontecer? Pode ter alguns momentos que se você observar os modelos de escada, a escada em U, ela é sempre com esse patamar em leque, assim como a escada em L. E para a gente atender a NBR 9050, quando eu estou falando de edificações de espaço público, em edificações de espaço público não é permitido o patamar em L. Aliás, o patamar em L sendo em leque, né? Eu posso fazer o patamar em L, mas ele não pode ter o leque, eu teria que ter um patamar plano aqui, né? Nivelado. A mesma coisa aqui na U, né? Se eu tenho um patamar aqui de descanso, ele tem que ser uma área nivelada. Então, para eu atender a NBR 9050 completamente, não poderia ter esse desenho. Poderia fazer algo similar, porém com o patamar reto, né? Um patamar nivelado. Então, como que eu faria isso? Eu vou deletar essas escadas aqui para a gente fazer de uma outra forma. Vou manter o corte para a gente poder seguir. Então, vamos dizer que eu queira fazer aquela escada em U mesmo, que eu comecei aqui, virei no patamar plano e virei para cá. Para eu fazer esse tipo de desenho, eu vou ter que fazer uma escada desenhada com as medidas e o cálculo que eu fiz. Então, eu vou pegar aqui só para a gente poder acompanhar e anotar. Primeiro eu vou desenhar, vou pegar uma ferramenta de desenho aqui, só para eu desenhar o modelo em planta para você poder compreender. Então, uma escada em U, eu vou considerar o seguinte, vamos supor que ela tem aqui uns... eu vou fazer 2,40. E aí ela teria assim, aqui 1,20, que viria aqui até... Deixa eu só fazer essa linha aqui. E ela teria que vir aqui até 1,20 a menos, né? Só que eu preciso saber aqui quantos degraus eu tenho que colocar. Então, eu vou só fazer o contorno aqui, depois a gente arruma essas outras questões, ó. Deixa eu fazer uma linha aqui. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Para eu ter uma escada com as dimensões que eu quero, eu vou considerar piso de 30, como a gente calculou. Então, eu peguei aqui a ferramenta selecionar linha. Vou colocar aqui 0,30. E vou colocar alguns espelhos aqui, só para a gente conseguir fazer o raciocínio aqui, ó. Lembra que são 18, né? Então, eu vou fazer desse lado e desse outro lado, ó. Vamos ver quantos que eu já tenho. Vamos supor que ela comece aqui. Então, ela teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí que seriam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16, então eu tenho que colocar mais. 17 aqui, 18 aqui. Isso já vai dar, ó.
Então, eu vou puxar essa linha pra cá. E aqui eu preciso ter 1,20 m. Deixa eu apagar aqui. Por que eu preciso ter 1,20 m? Porque aqui eu tenho 1,20 m, né? Deixa eu usar aqui a ferramenta DI, só para conferir. Ó. Aqui eu tenho 1,20 m. Então, o patamar, ele tem que ter de profundidade, pelo menos o mínimo da largura da escada. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta aqui em anotar, ferramenta linha, selecionar, vou colocar aqui 1,20 m. Isso. Eu vou usar o canto aqui para fechar. Então, eu tenho o desenho da minha escada. Eu vou fazer ela começando aqui, dando a volta e indo até aqui. Com o desenho feito, eu não precisaria fazer o desenho, eu poderia já ter feito o raciocínio direto, mas só para você compreender. Vamos só contar para a gente ter certeza. Vamos contar os espelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz isso daqui, agora eu vou fazer o seguinte. Arquitetura. Vou pegar aqui escada. E aí, para eu fazer esse desenho, eu vou ter que primeiro organizar aqui, né? Como é que é? Eu tô querendo fazer um projeto com 18, porque daí ela vai ter 17,22 e os pisos de 30. Apesar de que aqui ele vai seguir o meu desenho, mas só para deixar configurado. Aqui em componentes, ao invés de eu escolher os modelos já pré-definidos, eu vou escolher esse modelo aqui, ó, criar croquis. Cliquei em criar croquis, aí eu tenho 3 funções: o limite, o espelho e o caminho. O limite eu tenho que ficar muito atento, porque quem é limite aqui para mim? Limite é só essas linhas externas, mais essa linha do meio. Então, com o limite selecionado, eu vou vir aqui agora, posso até usar o selecionar linha, porque eu já tenho desenhado, ó. Se eu não tivesse desenhado, eu teria que desenhar. Então, eu vou pegar o selecionar linha e vai ser, o limite vai ser aqui, aqui, aqui e aqui. Isso aqui tem que estar muito certo, senão a gente erra essa escada, ó. Limite, então, é só essa parte externa e essa do meio. Limite não é aqui, nem aqui. Por quê? Porque aqui tem que ser um espelho. Então, eu vou trocar agora para cá, ó. Troquei para espelho e aí eu vou pegar o selecionar linha. Então, quem vai ser espelho? Vai ser aqui, 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 aqui e aqui, certo? Fechei os espelhos. Fechei os espelhos, agora eu pego o caminho da escada. O caminho da escada é assim, é só eu desenhar uma linha aqui no meio, ó. Não precisa estar exatamente no meio, ele vai respeitar. Terminei o caminho da escada, agora eu fecho a ferramenta. Fechei a ferramenta, concluo, e nós vamos lá no 3D para ver o que aconteceu. Então, olha lá o que aconteceu. Vamos trocar essa daqui para essa aqui, ó, montada, monolítica, aliás. Isso aqui não pode ter, né? Deixa eu só tirar esse aqui, ó. Tirei. Então, observa. Ela está nascendo lá e finalizando aqui. Vamos pegar esse corte e passar? Não, dá pra ver daqui, ó. Então, exatamente a mesma história, ó. Concluindo aqui, ó, junto com a viga e com a laje. Só que com um desenho que eu desejo, né? Que é um desenho que eu conseguiria atender aí a NBR 9050 tranquilamente, né? Onde eu tenho aqui os meus degraus seguindo aqui o desenho que eu desejo, ok? Então, dessa forma, a gente reviu aqui a ferramenta escada com as suas principais propriedades para que a gente cumpra aí as informações da NBR 9050, os parâmetros, né, de projeto. Um abraço, até mais.